Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos aqui continuando a nossa reunião de setembro de 2020. Estamos aqui na pauta da tarde, nossa sessão da tarde, do dia 23 de setembro de 2020. E aí vamos, como terminamos agora os processos dessa sessão da tarde, né, da parte da tarde do dia 23, como nós já vínhamos anunciando antes, vamos voltar para resgatar processos já que ficaram para trás, nós não tivemos tempo de julgar nas outras sessões dessa mesma reunião passada. E aí, então, nós temos o número 45 da pauta, que é do dia 21, da parte da tarde, do dia 21 de setembro, que é o número 45 da pauta de relatoria da conselheira Ana Paula, contribuinte Goiasa, Goiatuba, Álcool Limitada, e vai ter a sustentação oral por gravação. Aí, então, eu peço que, quando seja possível, a conselheira relatora faça o relatório e aí a gente passa para a sustentação oral. Correto. Esse processo, doutora Marilena, é um processo que ele vai discutir retroatividade benigna. Esse processo que nós estamos, ele é um processo de obrigação acessória, então eu tive que procurar onde está a obrigação principal. A obrigação principal dele tem um relato trazido pelo próprio contribuinte. Ele teve uma decisão que foi desfavorável a ele dentro do CARF, e em razão disso, ele ingressou com uma ação cautelar que determinou a suspensão da exigibilidade do débito da obrigação principal. Só que eu entendo, pelo menos, não sei se eu estiver errada, a gente vai discutir, eu entendo que como essa decisão dele, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi na internet, ela não tem trânsito em julgado, ela não obriga a gente. Então, teoricamente, nós poderíamos, considerando que a obrigação principal, ela já foi julgada desfavoravelmente ao contribuinte e mantida a exação tributária, que nós poderíamos aplicar a retroatividade benigna na obrigação acessória também, pelo menos eu entendi desse modo. E poderíamos, porque pelo que eu vi da que foi protocolada, ela discute exclusivamente a NFLD da obrigação principal, ela não trata da acessória. Então, em razão disso, eu entendo que nós poderíamos aplicar aqui normalmente a retroatividade benigna na obrigação acessória, porque para nós, administrativamente, a principal já foi mantida e a discussão judicial da outra não tem trânsito em julgado. Mas nós vamos colocar, então, terminou o relatório, conselheira Ana Paula? Terminei, Tá. Vamos, então, passar para a sustentação oral. A sustentação oral do número 45 da pauta deixa eu só ver o nome da pessoa, 45 da pauta, a doutora Maria Luísa Salles Vasconcelos. Eu vou, então, colocar aqui o vídeo, certo? Certo, talvez até ela dê conta de que houve alguma coisa com a judicial que eu não saiba, mas pelo menos não está nos autos. Vamos ver se vai dar certo, às vezes. Ilustre conselheira relatora Ana Paula Fernandes, ilustre conselheiro presidente. O vídeo está sem voz? Para mim está mudo. Para mim também está. Não, então ele não tá conseguindo, não. Começou falando, né? Não tem nada que nós possamos fazer, não é isso? Tenta colocar de novo, será que não? Tá, eu vou interromper, então, tirar esse compartilhamento, porque não tem como. Vou remover. Aí vou de novo lá na planilha e pegar de novo essa. – 45 da pauta.
Ilustre conselheira relatora Ana Paula Fernandes, ilustre conselheiro presidente, demais conselheiros presentes e eventuais membros que estejam na sessão. Bom dia, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar pela empresa Goiasa Goiatuba Álcool Limitada, que é recorrente nos autos do processo número 12.045.000.134/2007/78, no qual o objeto é o auto de infração 35.844.577/19. Trata-se, na origem, de multa aplicada recorrente pelo descumprimento de obrigação acessória de declarar em GFIP fatos geradores ocorridos de novembro de 2001 até maio de 2005. Foi aplicada, no caso da recorrente, a multa correspondente a 100% do valor das contribuições supostamente devidas e não pagas, que é, na redação original da Lei 8.212 de 91, a prevista no artigo 32, parágrafo 5º. Tendo em vista que a multa era derivada de desproporcionalidade, que não tinha razoabilidade, o caráter nitidamente confiscatório, já que ela foi aplicada no mesmo percentual das contribuições não recolhidas, que é o principal este que já transitou em julgado nesta Câmara Superior e que hoje em dia é objeto de ação judicial, a empresa interpôs impugnação que foi julgada improcedente pela Delegacia de Goiânia de Receita Previdenciária, que à época existia e era responsável pelo julgamento desse tipo de caso. Ainda inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, ao qual foi dado parcial provimento em voto de qualidade. Foi decidido, no final das contas, aplicar a retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Essa retroatividade benigna é aquela que é trazida pela MP 449 de 2008, que foi convertida na Lei 11.941 de 2009. E, no acórdão recorrido, realiza-se um comparativo do valor da multa anterior com o valor da multa após a aplicação da retroatividade, e é justamente esse o ponto da questão do nosso recurso especial. Trouxe a recorrente para a sua admissibilidade como paradigma o acórdão do processo número 9.202.01636. Para a gente visualizar muito bem qual que é a questão que está sendo debatida nesses autos, nós temos que analisar dois cenários diferentes. Nós temos o primeiro cenário, que é a legislação original, sua redação original da Lei 8.212 de 91, e a redação da mesma lei no segundo cenário, após a MP 449 de 2008, que foi, como já falei, convertida na Lei 11.941 de 2009. Na sua redação original, para casos em que a empresa deixasse de recolher GFIP e omitisse receitas, a multa aplicada era do artigo 32, parágrafo 5º, para o descumprimento da obrigação acessória, tá? Que é o que foi, no caso da recorrente, a aplicação de 100% do valor da multa das contribuições devidas não recolhidas. Após a conversão da MP em lei, essa penalidade do artigo 32, parágrafo 5º foi revogada. Surgiu no lugar dela o artigo 32A. O que o artigo 32A fala? Ele fala que as contribuições que versem sobre fundo de garantia do trabalhador, elas são especificamente disciplinadas pelo artigo, e você tem um patamar de aplicação de multas. E você tem, para a recorrente, que seria aplicável no presente caso, uma multa mínima de R$20 a cada 10 informações incorretas ou omitidas. E, obviamente, o valor mínimo da multa não seriam esses R$20, seria uma multa mínima de R$500. O que o acórdão recorrido, mesmo diante dessa alteração legislativa, escolheu fazer? Ele fez o comparativo do seguinte modo: ele previu que, primeiro, você somasse o principal e acessório na legislação original, na redação original da Lei 8.202 de 91, sem as alterações da MP, que seria o do principal, que é o artigo 35, e do acessório do artigo 32, parágrafo 5º, e você fizesse um comparativo deste cenário com após a alteração da MP. E aí você pegaria
como principal a multa prevista no artigo 35A e como acessório traz o acórdão, que seria a multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, que prevê um percentual de aplicação de multa para descumprimento de obrigação acessória de até 75% da obrigação principal devida. E além disso, você ainda acrescenta um terceiro fator na baliza desse resultado, que seria a aplicação da portaria conjunta PGFN-RFB 14 de 2009 para balizar essa alteração do crédito devido para a data do pagamento. O que o acórdão paradigma, por outro lado, ele faz? Ele faz uma comparação não entre principal e acessórios somados versus principal e acessórios somados antes e depois da MP. Ele compara a multa acessória aplicada originariamente com a multa acessória prevista após alteração. Então, você tem o 100%, que seria a sua obrigação principal devida, contra um mínimo de R$20 a cada 10 informações omitidas, ou um mínimo total de multa de R$500. Então, ainda que pareça que o acórdão recorrido aplica uma retroatividade benigna, fica muito difícil acreditar neste cenário quando você pensa que você vai ter a multa do principal somada com um percentual de até 75% após a alteração, versus uma multa de R$20 a cada 10 informações omitidas. E esse ponto foi, inclusive, muito bem delineado no acórdão paradigma, que eu peço Vênia para ler um curto trecho. Assim fala o acórdão que a gente trouxe como paradigma. A aplicação ao caso da retroatividade benigna do artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, deve ter conclusão diversa, pois a penalidade anteriormente prevista no parágrafo 5º do artigo 32 da Lei 8.202 de 91 restou substituída por aquela prevista no artigo 32A da Lei 8.212 de 91, na redação que lhe foi dada pela medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009. Posição contrária, com a aplicação do artigo 44, inciso 1, da Lei 9.430 de 96, citado no artigo 35A da Lei 8.212 de 91, poderia, salvo melhor juízo, implicar em retroatividade prejudicial ao contribuinte. Veja que o próprio relator do acórdão paradigma reconhece o ponto que é aqui trazido. E ele termina assim o seu voto. Sob minha ótica, a penalidade lançada contra contribuinte, parágrafo 5º do artigo 32 da Lei 8.212 de 91, restou substituída pela multa prevista no artigo 32A da Lei 8.212 de 91. Então, o que se pede aqui, ilustres conselheiros, é que seja reformado o acórdão do recurso voluntário para que seja aplicado o mesmo entendimento que foi agora por mim explicado e trazido no acórdão paradigma, assentando a jurisprudência que já vem sendo trazida por esta egrégia Corte Superior e dando provimento ao recurso especial da recorrente. Muito obrigada e tenha um bom dia. Então, ainda bem que eu coloquei de novo, né, Deu certo Bem, podemos então passar para o voto, conselheira Ana Paula? Sim, doutora Marilene. 45, né, foi feita a sustentação oral. Bem, esse processo, então, como eu comentei com vocês, ele é um processo, eu considero um processo padrão desses que nós julgamos de retroatividade benigna. Vocês podem ver que o auto de infração, ele é um auto que tem um período de apuração de 2001 a 2005, período anterior à medida provisória. O paradigma, ele traz uma situação semelhante, e eu já sempre considerei aqui que, para conhecimento, no caso de retroatividade benigna, o que importa é a discussão do critério jurídico aplicável. Então, eu estou conhecendo ele, e no mérito eu estou aplicando a súmula 119 pelas razões até do relatório, considerando que a obrigação principal ela foi mantida no Tribunal Administrativo. A ação judicial não transitou em julgado, ou pelo menos não há dentro dos autos nenhuma notícia de trânsito em julgado,
dessa ação, o que eu procurei, pelo que eu vi, ela está mesmo ainda tramitando no tribunal, para nós, a decisão que nós temos é a manutenção da obrigação principal e, em razão disso, a aplicação da súmula 119 na obrigação acessória. Então, Ai, desculpem, gente, é o meu vizinho, vou tampar meu microfone. com isso, então, a conselheira está conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda, é isso, né? É recurso da Fazenda. Não, desculpe, negando provimento ao recurso do contribuinte. É isso, conselheiro? Bom, conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. A relatora, então, no 45 da pauta, Goiasa, Goiatuba, Álcool Limitada, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sim. Agora, então, considerando Ana Paula, foi localizado o 106 ou não? Nem procurei, doutora Marilena. A senhora falou que podia ser na próxima reunião. Eu nem saí daqui procurar, porque eu... Na próxima reunião, não. Na próxima sessão. Se a reunião é a mesma sessão. Não, eu digo, não pode ser amanhã, né? Na próxima sessão Isso. Amanhã eu pego todos os que eu não colei aqui dentro e vou olhar onde eu pus. É só porque eu não sei depois a questão do vídeo, como é que fica da gente ficar do mês para o outro. Eu não queria que isso... Vou só fechar o meu microfone. Não, eu tô com todos dessa sessão para julgar, todos. Eu só vou pegar, porque tem alguns que ontem eu salvei no outro computador e estava sem internet, eu tenho que ir lá pegar e trazer para cá. Eu vou fechar meu microfone, porque o vizinho está construindo exatamente na minha parede. Da sua casa. Não, na minha casa... Eu tô falando, ele tá construindo dentro da sua casa, pelo barulho. Não, mas só para vocês saberem, eu também tô construindo, mas a minha construção é silenciosa, porque eu tô fazendo um negócio com drywall, então não faz barulho, mas o vizinho, ele tá construindo Podemos, então, agora fazer o 43, que eu tô indo na ordem aí. O 43 também é seu, Ana Paula. Que é aquela pauta que eu acho que é toda ela retroatividade benigna e decadência, né? A pauta do primeiro dia. 43, vamos então, estamos agora voltando, como terminamos as pautas até agora, ficaram processos para trás, a gente está agora seguindo o nosso plano aqui de tentar julgar o máximo possível, voltando os que ficaram em aberto. Então, estamos aqui também agora no 43 da pauta, já vimos um que tem sustentação oral, 43 da pauta, que é do dia 21 de setembro, na parte da tarde, de relatoria da conselheira Ana Paula, monitore segurança patrimonial Eireli. Vocês vão ver que até eu coloquei um nome ali errado no voto, não é que está errado, é que ela se chamava Ropevig. Aí eu coloquei, mas eu vou mudar, porque quando eu fiz o relatório, estava tudo como Ropevig. Quando eu vi na pauta, aí que eu percebi que houve uma alteração, e essa alteração ela foi informada e dela foi alterada no processo também. Mas então ela é agora Ropevig, mas está monitore, eu vou colocar o nome certinho que está na pauta. Esse processo é mais tranquilo, porque esse aqui a gente está discutindo, esse não tem a decadência, né? Esse aqui o que subiu foi a questão mesmo da retroatividade benigna, aplicação da cesta de multas, e esse aqui é um auto de obrigação, diferente de quase todos que eu peguei que era acessória, esse é um auto de obrigação principal. Então, esse mais tranquilo, estou aplicando a súmula 119. Então, esse é recurso da Fazenda Nacional, você está, então, dando provimento ao recurso. Estou dando provimento. A conselheira está conhecendo, dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 43 da pauta, monitore segurança patrimonial ele, por unanimidade de votos, conhecer e o mérito dar-lhe provimento. Isso. Agora, então, temos o 48 da pauta. 48 da pauta, também ainda na pauta da tarde do dia 21,
48 da pauta. Desculpa. Só vou anunciar o processo. Também de relatoria do conselheiro Ana Paula, o contribuinte é Mastra Indústria e Comércio Limitado. Esse processo aqui, ele é uma obrigação acessória, tá? E aí a minha dúvida é onde está a principal. Aí, até vou pedir ajuda já do Maurício, do Mário ali. No finalzinho, eu coloquei o trecho do relatório fiscal, onde ele indica todas as NFLDs. Eu tive dificuldade de encontrar, assim, como não, só tem a NFLD, eu não sei se nesse caso, doutora Marilena, não teria que fazer a diligência, porque tem os números das NFLDs e das GPS, né, que viraram ali dentro do auto de infração. E aí essa eu olhei na DRJ, olhei para ver se em algum momento alguém comentava aonde estava o processo principal, e eu não achei. Esse aqui eu, na verdade, quando eu coloquei na pauta, não observei que eu tinha que ter procurado o principal já antes de pôr na pauta, que eu tenho feito isso sempre na triagem. Mas esse da Mastra, então, a gente tem 2 NFLDs ali que foram listadas, né? E 5 autos de infração, todos de 2006 e 2005. E aí eu acabei ficando com essa dificuldade de identificar o andamento. Eu também coloquei no site do CARF, eu coloquei o nome do contribuinte. Mas daí eu achei 7 processos e tive dificuldade de relacionar eles também para saber qual era a obrigação principal dessa exatamente. Justamente porque são vários. E são dessa mesma sequência? São, Não, eu só tô com um, né? Não, eu digo, os processos que você achou na internet, eles são com a mesma sequência, então então tem que é difícil de, e neles não tem, nos votos não tem eu fui no voto do recorrido ver se ele citava e se a própria defesa do contribuinte dizia onde o processo estava, mas nenhum foi muito objetivo. Aí eu imaginei se esse, não sei se é o caso, da gente fazer resolução, para saber o andamento exato. Você viu ali o quadrinho que eu coloquei, Mário, no final? Ainda não olhei, então. Eu pus um quadrinho ali para ver se você ou o Maurício, vocês sempre dão uma olhadinha, se vocês identificavam algo ali mais fácil. Deixa eu só tentar aqui alguma... Bom, nós estamos agora, viu, Mário? O Mário e a Elaine prepararam um procedimento para esses casos quando se recebe a obrigação acessória. Primeiro que não é para ser mesmo distribuída a obrigação acessória separada, mas alguma coisa em algum momento foi distribuída, então já tem um scriptzinho para se fazer, depois eu passo para vocês, não é isso, Mário? Isso. É tipo despachinho, assim, para a gente já... um caminho para que alguém verifique, que alguém, você não tenha que perder tempo com isso. É uma devolução. Claro, tem uma forma de verificar se não tiver os dados no processo, aí tem um caminho para se encaminhar para alguém que vai fazer essa pesquisa. Mas aí esse, como já está na pauta, né, vamos ver se a gente consegue ter alguma coisa. Deixa eu só tentar aqui ver alguma coisa com isso. Eu até baixei uns aqui, deixa eu abrir eles também. Você tem aí qual que é o número, está aí no seu voto o número do Debicad? Só um pouquinho, doutora Marilena. O que eu achei na fiscalização... Não, esse seu. Tem o número do Debicad dele? Porque pelo sistema ver, a gente consegue achar. Mário, deixa eu ir no meu recurso aqui. No recurso eu devo citar, só um pouquinho. O Debicad. Ou então a gente olha nele tem mesmo. Aqui, doutora Marilena, o Debicad é 35 927 5265. Não veio, não.
Não veio nada, não. Ele não tem. É porque eu já achei aqui, pelo sistema Ver, por incrível que pareça, eu achei um debitcard aqui. Aquele processo eu estava vendo daquele banco ali de manhã, aquele dos que era uma lá atrás, né, uma NFLD lá atrás, que estava com aquele restinho do salário educação, eu achei foi por esse sistema aí, Ver. Eu coloquei o número do debitcard, ele achou o debitcard lá. Eu coloquei o nome do contribuinte, mas daí encontrei muita coisa de IPI. Aqui, Ana, pelo acordo da DRJ, eles estão vinculando esse debitcard seu aí a esses dois aqui, ó, de final... Peraí, final... Mas ele deu o número do processo? Ele só deu... Não, 522, não, mas aí, no Comprote, normalmente a gente consegue achar esse número de debitcard anotado lá no Comprote, ó, final 5222 e final 5230. E ele menciona, inclusive, que foram julgados procedentes na mesma data lá da análise da... Pode me dar esse número desse debitcard, por favor? 35 927 522-2. Esse foi o 2. Esse é o número da NFLD também, coincidentemente, que eu coloquei ali no processo. Sim. Que a fiscalização indicou, né, esses números. 35 927 5222. Não tem dessa vez não, porque quando se coloca em algum voto, aquele número de debitcard, o Ver acha, né? E aí eu achei exatamente o processo que eu estava procurando, por incrível que pareça. Ana, qual é o CNPJ da empresa, o CNPJ aí? CNPJ, peraí, deixa eu ver. Só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o processo para te dar o CNPJ. Só um segundo. Número do processo, cadê o CNPJ? Aqui, CNPJ 51 476 109/1030. 1000, ao contrário, dígito 30. Que procurando assim com o CNPJ, eu encontrei 9 processos, mas tinha de IPI, ICMS... Esse aqui eu acho que é dele. Não, mas já achei, eu acho que 2. Achei o 1719 e o 17, tem um aqui, verifiquem, anota aí, Ana. Pode falar. Acho que é esse, que é o 10.865, 0017, 19, 2007, 26. Aí, peraí, que foi muito rápido. 10. Gente, tem mais um aqui. 17, isso aí tá no Ver, viu, gente? É só botar o nome do processo, eu só botei máscara só. Aí vê. Então, eu achei 9 processos, eu também achei. Só que dos 9 eu não consegui abrir para ver o que é dentro. Esse aqui é o 1721, né? Aí eu já falei o 1719, não é isso? Aí tem esse aqui, tem o 1720. 10.865.001720/2007-51. Então já temos aí uma sequência, né? Só são esses dois, presidente, porque lá no termo nesse processo, página 13, que aí é o termo que a gente tem que ir atrás mesmo, tem o TEAF, que é o termo de encerramento da ação fiscal, e aqui nós temos uma NFLD, e nesse TEAF nós temos uma NFLD, não, um processo antigo, nós temos vários autos de infração e 2 NFLDs, que são justamente as desse processo final 1719 e do final 1720. Então não precisa, o restante já tá ok. E foi acho que esse pedacinho que eu recortei para você, Mário. Bem hoje que você não olhou, eu recortei e colei lá para você. Esse 1720 tem uma adesão ao PERT aqui. Tem um acórdão de recurso especial já. Quem foi o relator? Acórdão de recurso especial, o relator foi Luiz Eduardo, trata de retroatividade benigna.
deu provimento para que a retroatividade benigna fosse calculada de acordo com a portaria 14. Agora vamos para o outro, para o 17 e 19. Eu estava no 20. Então aí já dá para... Anotem, por favor, Ana Paula, esses resultados, que aí você pode instruir o seu voto com isso para poder subsidiá-lo, né? Aí você está vendo outro, é 19, 20, 21, não é isso? Outra mesma coisa, viu, presidente? Também voto do conselheiro Luiz Eduardo, no sentido... Oi. Pede para a Ana Paula anotar o número do acórdão logo, que aí no acórdão você já... então... O acórdão de Câmara Superior já foi a eleição definitiva, né? Isso, 9202 006 089, que é do 1719. Isso. Ele é aberto e já o acordo. Do 1720 vai ser o acordo número 9202 006 090. Tá. E aí, então, colocando isso, você já põe que saíram os resultados aí pode jogar isso. Perfeito. Então, com isso, é só aplicar agora a súmula 119. Tá. E aí, então, isso aí é recurso... esse Mastra é recurso da Fazenda Nacional. E aí, qual que é o seu encaminhamento? Eu estou conhecendo ele para dar provimento, até está errado ali, estou arrumando, para dar provimento ao recurso da Fazenda. Conhecer para dar provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora. Obrigada, Mário e Maurício, doutora Maria Helena. Nada. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanha. Conselheiro Maurício. Acompanha, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. Acompanha. Eu também acompanho. Então, 48 da pauta. Mastra, Indústria e Comércio Limitada, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Viu, gente? Assim, a gente fez uma formazinha de vocês não terem esse trabalho, mas, assim, num caso, óbvio, mais complexo, né? Porque no ver é difícil você pegar... Se você pegar o nome do... Doutora Maria Helena, mas acho que ficou claro, né, pelo que eu falei, que eu olhei, eu só fiquei com um pouco de dúvida. Eu achei 9 processos da Mastra. Eu só trouxe até as NFLDs porque eu fui buscar, eu fui no relatório fiscal, eu peguei. Só que eu não gosto de ter certeza sem perguntar, porque é uma questão bem importante. Para facilitar a sua vida, né? Para facilitar a sua vida, dá uma olhada sempre no miolinho deles ali. No miolinho. Por exemplo, você estava no 1721, e aí os processos principais eram 17, sempre assim, acho que é 2007, então você vai pegar os de final 2007 para facilitar a sua vida e procura buscar na sequência. Nem sempre eles estão na sequência, mas é muito comum que eles sejam sequenciais ali naquele miolo. A primeira coisa, você vê o prefixo, tem que ser o mesmo, né? Senão o miolo muda. Exatamente. Prefixo e o ano, né? E às vezes é um ano, mas aí é outra fiscalização. É o prefixo e o ano, e aí o miolo ali é a sequência, portanto, você vai dizer 19, 20, 21. E aí, claro, se só tem 3, né? Tem esses 3 aí. Bem, assim. mas a ideia é que tem situações que a gente não sabe. Tem um seu que fizeram a separação o desmembramento dos processos, mas em vez de continuar com o número antigo, que era o número conhecido, continuaram com o número, mandaram o número antigo para dívida ativa e pegaram para cobrança e pegaram um número novo, que era 2018, para continuar aqui com a gente. Ninguém conseguia descobrir que era aquele, né? Eu costumo fazer assim, esses casos com obrigação acessória, esse número de delicade, o Mário bem sabe, era um próprio Previdência, né? Quando houve a fusão, todos eles passaram até o número de comprote. E a orientação na época era que quando cadastrasse no comprote, informasse no campo de observações lá, ou informações, o número do delicade. Então, como é que eu faço? O primeiro passo para a obrigação acessória é ver se a decisão de primeira instância ou a decisão corrida, né, se ela já fixa qual é o delicade que está se relacionando a essa obrigação acessória. Se ela fixar, o delicade não informar qual é o número do comprote, eu vou lá no comprote, que é um sistema público, né,
Eu vou no Comprof, informo o CNPJ e lá eu limito o ano, né, do mesmo processo meu ali e pego os processos com numeração próxima. Aí eu abro um por um deles e vejo qual tem observação daquele debitcard ali cadastrado. Mas agora a gente não vai mais precisar de fazer isso. Exatamente. Tudo isso é uma questão só, uma situação como essa aqui, já está na pauta. Agora, a ideia é, primeiro, não se distribuir a obrigação acessória separada, né? Pelo menos sem as informações das principais. E se isso aí aconteceu em algum momento, então vai se devolver para que se venha com essas informações certinhas para que o conselheiro possa tomar a sua decisão, certo? Agora, conselheira Ana Paula, vamos para estou seguindo aqui ainda, no dia 21, às 14 horas, temos o 52 da pauta, né, que é Rio Rancho Agropecuária S.A. Que é a mesma matéria, né? Isso, tá? Só abrindo ele aqui, tá? Minutinho, já está aberto. Esse Rio Rancho aqui, ele é uma obrigação principal, trazendo a questão de verbas de segurado e verbas de sócio de prolabore, então ele já é uma obrigação principal, e nesse aqui, então, eu apliquei a súmula 119, deixa eu só ver aqui se tem mais algum detalhe, não, esse subiu exatamente isso, só a questão da retroatividade benigna, então a aplicação da súmula. Ok, então 52 da pauta, Rio Rancho Agropecuária S.A. Vou tomar os votos. Conselheiro, então, está conhecendo no mérito dando provimento, né, aplicando a súmula K. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, 52 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, na sequência aqui ainda dessa pauta da retroatividade, o número 54 foi o que a gente... 54 da pauta, também de autoria da conselheira Ana Paula, Sociedade Evangélica Beneficente Curitiba. Isso, esse aqui... só ver o que eu anotei aqui. Esse aqui também é uma obrigação principal e também subiu apenas retroatividade benigna. Também estou aplicando a súmula 119. Então, está dando provimento, conhecendo dando provimento, né, recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo, desculpe, conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho 54 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Vamos, então, 54, 58 agora, ainda nessa mesma pauta. 58, o contribuinte é Venus Factoring, Fomento Comercial Limitada. Também de autoria da conselheira Ana Paula, 58 da pauta. Isso, esse aqui, deixa eu só olhar. Só um pouquinho, deixa eu abrir ele aqui. Também é retroatividade, estou só olhando se ele é uma principal também. Deixa eu olhar aqui se eu não anotei no meu negocinho, aqui eu tenho que olhar. Aí é recurso dos dois, né? Tem recurso dos dois. Ele tem recurso dos dois, mas o recurso do contribuinte, ele não teve segmento. Ué, mas aqui ficou como... Ah, não, teve sim. Teve, né? Porque ele ficou aqui como tendo... Isso, é eu que estou... Qual é esse? É o 58, né? E esse aqui, eu ia colocar, só que eu fiquei com uma dúvida, porque é o seguinte... O que subiu foi o seguinte, a multa de obrigação acessória, né, que foi o recurso da Fazenda, e no recurso do contribuinte, era a nulidade do lançamento
da aplicação da multa da obrigação acessória quando nulificado o lançamento da obrigação principal conexa. Ele está carregando aqui meu... Só um pouquinho que ele está... Eu colei aqui o trechinho da obrigação principal, só um pouquinho. Ela está carregando aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, o que aconteceu? Aqui acho que não faz diferença, né, no recurso do contribuinte, ele não fala aqui o tipo de nulidade, né, mas o que acontece? A obrigação principal dele, acho que eu tinha até que ter invertido, que eu coloquei a obrigação, o recurso do contribuinte depois, tinha que ser o dele por primeiro, porque o dele acaba prejudicando o recurso da Fazenda. Tem um auto de obrigação principal, que é um dos processos da Vênus, né, desse mesma fiscalização, que foi tido como nulo. Nulo não fala aqui se é nulidade material formal, pelo que eu estou vendo, e esse é um processo que já transitou em julgado, tudo é um processo de 2009, e aí, por essa razão, o recurso do contribuinte está pedindo que o acessório siga a sorte do principal. Até eu apliquei aqui, né, que no caso o recurso da Fazenda perderia seu objeto, porque se trata de autuação de contribuição previdenciária sobre folha de pagamento, salário indireto, e considerado nula a obrigação principal, a obrigação acessória, ela perderia seu objeto junto. Então, nesse caso, não... Até eu segui aqui um julgado que a gente já teve na Câmara. Eu só fiquei um pouco de dúvida do termo que a gente tinha que usar, porque quando a gente fez isso, doutora Maria Helena, num processo meu, esses tempos, eu fiz uma ementa que ficava assim: nos casos em que a obrigação principal tenha sido cancelada, em razão dos valores a ela relacionados não terem sido considerados como parcela integrante da base de cálculo do tributo, não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória por falta de informação dos fatos geradores em GFIP. Eu fiquei meio em dúvida se eu podia aplicar ainda essa ementa, porque essa ementa é antiga, que eu usei num processo meu em 2016. Porque daí o que aconteceu? A obrigação principal foi tida nula, e essa é uma obrigação acessória vinculada. É o do 32. Eu acho que sim, né? Não sei, eu acho que sim. Acho que a emenda ainda pode ser essa, né? E daí foi isso que eu apliquei. E quanto ao recurso da Fazenda, desculpem que eu enrolei ali um pouquinho, porque eu me perdi um pouquinho, porque eu não me lembrava desse caso. O recurso da Fazenda eu dei como perda de objeto. E daí o recurso dele perdeu o objeto quando a principal já é nula. E já terminou esse processo que foi a nulidade? Tá aqui, quer ver? Eu juntei ele ali para vocês olharem, ó. A NFLD 35840, coloquei o comprote dela da obrigação principal. Aí quando a gente consulta o site, né, foi o acórdão 2301 00746, proferida pela terceira Câmara da primeira turma ordinária. Anulou a integralidade do lançamento tributário. Eu entrei no site e não teve outro recurso, e como é de 2009, você quer anotar, Mário? Quer conferir? Tem uma matéria, outra aqui no recurso do contribuinte, que é nulidades da intimação por edital. É que daí eu considerei que como essa matéria, ela derruba todas as outras, né? Que já foi considerado nulo o auto de infração principal. Essa nulidade da intimação por edital é da principal ou é dessa aqui, desse processo? Não, é essa acessória, da acessória. Eu considerei assim que todo o restante ficaria nulo, julgando porque já foi considerada a principal nula.
Mas o que está falando aqui não tem nada dessa matéria aqui nesse acórdão, né? Nesse processo, essa nulidade, a questão do edital é da principal, então? Foi essa a questão da nulidade da principal? Olha, doutora Marilena, o que eu entendi que subiu, pode ser que eu tenha então me enganado. É o seguinte, deixa eu só abrir o processo, porque eu não sou boa de memória igual a senhora, eu tenho que ir lá olhar. Eu olhei aqui. Eu tenho que ir lá olhar o que eu escrevi, porque senão eu falo besteira, depois eu fico mal. O que acontece? O recurso especial, ele veio trazendo o seguinte, que devido à intimação ter sido enviada para o endereço diverso, foi considerada nula a obrigação principal. E aí, em razão disso, ele está pedindo que, como foi nula a obrigação principal, ele gostaria que isso fosse também associado ao acessório. Então, para nós, ele trouxe paradigma e subiu para nós 2 nulidades, que seria, teoricamente, essa nulidade da intimação que ocorreu lá no principal e o fato de que ele queria que a nulidade do principal fosse aplicada para acessório. Isso no recurso do contribuinte. E da Fazenda subiu só a questão da retroatividade. Aí eu considerei, quando eu fiz meu voto, que a nulidade da principal, que já foi determinada lá na turma ordinária, ela já seria suficiente para resolver o processo como um todo. Perde o objeto, eu discuti a nulidade, ela já foi declarada, eu arrasto ela para acessório e não entro no recurso da Fazenda, porque o recurso da Fazenda, por esse motivo, ele perdeu o objeto. Entendi. Então, Mário, você viu alguma coisa desse processo? O outro não? Eu achei um acórdão aqui. Deixa eu ver, eu entrei aqui no processo. Só dar uma olhada. Foi nesse númerozinho que eu te dei? Não, eu vim aqui de novo no TEAF e tem só o processo. E o processo dele está vazio, só tem um despacho de admissibilidade não admitindo o especial. Aliás, não admitindo o recurso especial. Isso. É o acórdão 2301-00746. Tem o acórdão, que aí o acórdão eu já achei no site do CAF mesmo, que é o 2301-00741, né? Isso, 46. Não, esse aqui... É que acho que a principal desse é o 46, o final. A própria Fazenda indicou ele na contrarrazões e o contribuinte também, dá uma olhada. Salário indireto. Pode ser. Então 2301-00746. É que esse daí, vinculado ao 746, que é o processo final 2006-99, parece que tem um recurso especial, mas no site só está falando que ele está distribuído para o relator Caio Marcos Cândido, em 2011. Eu não sei se teve, porque quando entrei no site, era o presidente da sessão. Não sei se teve decisão, se não teve, porque no site lá não tem o desfecho. Mas talvez, se vocês conseguirem entrar no processo aí, tem um... Não tá qual é o falando processo, Gui? foi julgado? Não tá, no site não diz julgado. Não, só diz distribuído em 2011. Qual é o o número do processo 36266. Tá no meu voto. É o que está no voto da Ana, é. 36266. 004283. Sim. 2006-99. É o que a Ana colocou aí. É bem a sequência dele, ó. Ele é 4283, o dele é 4284. É esse mesmo. A própria Fazenda faz menção a ele, por isso que eu considerei que ele deve ser o principal, porque numa das peças, né, há uma menção a ele também. É igual o outro negando segmento, nos dois. Isso. E aí ele estaria, no caso, teoricamente, pelo que eu vi, ele está transitado em julgado administrativo. Ele negou segmento ao recurso da Fazenda? Em 2011. Ah, tá. Está no andamento processual. Eu entrei em andamento processual e aí foi negado segmento. Só que eu entrei não pelo ver, pela parte velha do site mesmo, em acompanhamento. Eu tô aqui, ele só tá até 2011. Aqui pra... Está negado segmento, né? Não, aqui só está distribuído até onde a informação. Sim, só um minuto, deixa eu só pegar a chave aqui. Só um minuto, um segundo. Só um pouquinho, tô indo. Ô, Rita, qual que é o final desse processo? Você falou, hein? Que é o... Esse é o... desse?
É o que está citado no voto dela, né? É o 42, 83, 2006, 99. Não é processo, inclusive só tem o despacho de admissibilidade. Aí no site consta a interposição do recurso em 22/11/2010 e uma distribuição para o relator no dia 10/1/2011. Aí não tem mais nada no site. Estou olhando aqui onde é que eu peguei a informação do negado de segmentos, foi dentro do processo, mas só um pouquinho. A única coisa que tem nesse processo é a negativa de segmento mesmo, é o despacho negando segmento. Mas não tem nem reexame, né? Deve ter continuado em algum lugar esse processo, senão... Bom, então, como você está encaminhando, Ana Paula? Eu estou encaminhando, então, considerando, né, que houve a nulidade da obrigação principal. Eu estou considerando que não deve subsistir a obrigação acessória, usando aquela ementa que a gente usou numa outra oportunidade que eu li agora, e dizendo que quanto ao recurso da Fazenda Nacional, eu considero que ele perdeu objeto, já que a acessória não vai subsistir. Em relação ao RESP do contribuinte, qual que é o resultado? Então, o resultado do RESP dele é conheço e dou provimento, que é para aplicar o resultado da principal na acessória. Tá. E da PGFN, não conhecer por perda de objeto? Perda de objeto, Então, eu vou tomar os votos desses resultados. Em relação ao RESP do contribuinte, a Conselheira está conhecendo e dando provimento, levando em conta que a obrigação principal não subsistiu. Conselheiro Mário. Presidente, eu vou, assim, já era porque eu estava olhando aqui no recurso dele, ele cita uma pancada de processo aqui, eu realmente não sei o que é isso no recurso do contribuinte. E aí, pelo cansaço mesmo, eu vou pedir vista desse processo e dar uma olhada melhor. Então, vista para o conselheiro Mário. Nesses aí que ele cita, só para te falar, porque eu também citei no meu voto, ele cita que foram 5 autuações, e que essas 5 autuações, né, eles levaram ali, são períodos distintos, são vários debicados, e cita todos os comprotes. E daí ele esclarece que a NFLD do comprote, que é a única que é a obrigação principal, que essa, então, no caso, ela se origina... ela seria, então, relacionada a essa acessória, e aí ele faz essa inter-relação. Por isso que é só para explicar que eu já também vi todos esses processos e eu coloquei no voto também. Mas pode pegar a vista, só para... Não, só pelo cansaço mesmo, Ana. Então, o conselheiro Mário, convertido em coletiva, a relatora conheceu do recurso do contribuinte e deu-lhe provimento, e não conheceu do recurso da Fazenda. Nesse ponto, houve pedido de vista. Ninguém mais se manifestou sobre qualquer dos recursos, tá certo? Esse foi o 58, né? Aí temos agora o 60, que é o último dessa pauta de 21. De 21 à tarde, né? Do dia 21 à tarde, o 60 da pauta é também de autoria da conselheira Ana Paula, e PESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Nesse caso aqui, já é uma coisa bem diferente, é multa também, mas aqui o que subiu é o recurso da Fazenda, se quando a pessoa, é até engraçado o tema, que é a multa sobre comento deve incidir, mesmo no caso da empresa entender ser o valor livre de contribuição previdenciária. Eu advogava já nessa época, quando havia uma discussão que se trazia para o Poder Judiciário, que era que se a empresa ela acha que uma determinada verba ela tem natureza indenizatória e ela paga somente parte da folha, ela não deveria incidir multa sobre o todo, porque ela já iniciou o pagamento da restante. Eu tenho um posicionamento bem diferente nesse sentido, e acho que o do CARF também é assim. Eu dei uma procurada, mas são coisas velhas, né? Não é algo novo, mas acredito que o posicionamento continue o mesmo. Que no caso aqui, o próprio acórdão paradigma que eles trazem, ele fala o seguinte, que quando a empresa
ela recolhe parte do valor devido, isso não muda o dever dela de pagar todo o valor devido da obrigação acessória. Então, o fato dela achar que pode discutir judicialmente parte da obrigação principal não muda a obrigação dela com a obrigação acessória. Então, aqui eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional e estou dando provimento, dizendo que a multa ela deve incidir, mesmo no caso que a empresa entenda que o valor é livre de contribuição previdenciária, recolhendo só parte do valor devido. Ou seja, o fato dela recolher uma vez, doutora Marilena, a gente até discutiu isso com a Elaine, o fato da empresa ter recolhido parte da obrigação acessória não faz com que ela não tenha o dever de recolher o restante. Porque tem algumas obrigações acessórias, só para ficar mais claro, Mari pode me ajudar aqui. Algumas obrigações acessórias, elas têm um valor fixo. E aí algumas empresas entendem, por exemplo, quando eu tenho um valor fixo, que se eu já paguei aquele valor fixo, na hora que eu sou autuado numa obrigação principal, eu não teria que pagar novamente. Mas, na verdade, não é novamente. Aquela obrigação acessória, ela vai incidir para cada obrigação principal. Então, tinha essa discussão uma época. Maurício aí também deve lembrar dessa discussão. Mas aqui na sua emenda está falando não se configura infração. Você está dando provimento, né? O recurso da Fazenda não teria que alterar aqui a emenda? A emenda. Assim, não se configura infração consistente em deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados. Ah, sim. Essa emenda eu só peguei ela ali do recorrido para mudar e não mudei, doutora Marilena. Mas eu estou dando provimento da Fazenda, já vou arrumar ela agora. Tá. Conselheiro que eu estou conhecendo e no mérito dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe. Conselheiro Ana Cecília. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheira Rita. Ana, eu confesso que eu fiquei meio perdida aqui. Você me explica de novo? Sabe o que é o seguinte? Eu também não fui muito clara mesmo. É o seguinte, é a obrigação principal e ela traz algumas obrigações acessórias, nem todas são as obrigações que têm valores que são percentuais do valor da obrigação principal. Algumas obrigações acessórias têm valor fixo, né? Tem lá, por exemplo, R$500, R$50, campo de GFIP, esse tipo de coisa. E existia uma discussão que era, até você pode ver que esse processo de 96 a 2005, antes da super receita, existiam algumas discussões que se tinha o seguinte, que se o contribuinte ele devia várias obrigações principais, mas ele tinha pago algumas, ele não teria que arcar com o custo da obrigação acessória que ele descumpriu. Só que essa discussão não ganhou guarida nos tribunais. Porque, na verdade, o que acontece? A partir do momento que você descumpre, para cada obrigação principal, você tem uma obrigação acessória atrelada, né? Se fosse assim, o fato de eu querer discutir uma obrigação principal me traria um bônus, porque eu não pagaria minha obrigação acessória referente a ela. E isso, com o tempo, não perdurou, entendeu? E aí, no caso, esse processo é um processo antigo, você pode ver, porque, no caso, é devido a obrigação acessória para cada obrigação principal que você fique devendo, mesmo que não seja uma obrigação específica de campo de GFIP, por exemplo, que tem um valor específico para cada descumprimento. Não sei se eu fui bem clara, talvez o Mário pudesse explicar melhor do que eu até. Essa multa aí não tem vinculação com a obrigação principal, né? É uma multa ela não é uma deixar de arrecadar mediante conta, contribuição. Mas essa é aquela multa que... Ela tem. É porque tem uma... Eu tô vendo aqui que é multa por... Tem. Deixar de reter. Isso. E aí eu lembro que realmente... Eu acho que eu tive um processo desse em que se discute se a retenção parcial ela justificaria a aplicação da multa. Porque tem... Porque tinha uns entendimentos no sentido de que essa multa se aplicava no caso da retenção total, de não ter havido nenhum tipo de retenção e recolhimento, é isso? Essa é uma discussão. É o AI-68. Porque eu acho que eu votei de forma diferente nesse processo. Mas ela não acontece só em retenção, ela acontece em outras multas também da obrigação da contribuição previdenciária. Eu me lembro que essa matéria a gente já enfrentou e discutiu muito, né? Porque se for essa, eu acho que a gente reteve sobre R$1 que satisfazia. Isso aí, Rita. O que tem aí? Me parece que ele só não arrecadou
aquelas contribuições sobre o salário indireto, digamos assim. Todo salário indireto. E aí o recorrido... A alegação é que se ele achava que não devia, né, Márcio? Isso, que ele não precisaria arrecadar. Ele não precisaria arrecadar, eu discordo disso. Aí eu tenho só que recuperar meu voto aqui, porque eu acho que eu votei diferente. Aí 59, né, esse? Aí 59, se eu não me engano. Esse é o 60. Não, mas o auto de infração... Pensei que eu tô... Aí 59. Eu não sei se é 59 ou 54. Processo número 60, aí 59. Aí 59. Isso. Eu tenho um voto assim que eu votei com a Elaine já há um tempão. Só estou fazendo a mesma coisa aqui. Era aquele mesmo raciocínio da decadência, né, da Fazenda, dizer que se você não entende que aquilo é infração, então é óbvio que você não fez pagamento daquilo, né, para a rubrica. Mais ou menos isso, né? Se você entende que aquilo era para arrecadar, então não tem multa para não arrecadar. É mais ou menos isso, né, Mari? Nesse caso ainda é pior, né? Porque eu sempre penso assim, ó, quando a obrigação ela é invertida, teoricamente quem deve é o contribuinte, ainda esse argumento é ainda pior pro lado do... Porque no caso da decadência, ainda é assim, você pode sem querer ter feito recolhimento sem saber que ele te aproveitava. Mas nesse caso ele está escolhendo deixar de pagar porque considera que a verba não é devida porque não é remuneratória. Mas a obrigação nunca deixou de existir por causa disso. O problema dessa tese é que você deixa a decisão sobre se é infração ou não para o próprio contribuinte, né? Porque eu não recolhi porque eu entendia que não era. Rita, você já votou, Rita? Não votei, não. Eu vou pedir, pode ser visto de mesa? Amanhã a gente olha. Só para eu olhar aqui, porque eu sei que eu já votei isso, mas eu quero ver como que eu votei. Não, mas é bom mesmo que aí fica uma coisa coerente, né, já com o seu posicionamento. Visto, então, de mesa para a conselheira Rita, e aí a gente vê se amanhã, Rita, também não der, a gente depois pode transformar em vista... Não, mas é só eu achar aqui, aí eu já posso. Eu acho que o conhecimento está ok, pelo que eu vi aqui, então Tá, agora, vamos então, ainda tem um tempinho, eu tenho 27 ou 30 da parte da manhã, do dia 21. Eu tenho uma anotação. 19 já foi julgado? 27 também é meu, né? Deixa eu só ver aqui. 19, sim, Pedro Paulo. Foi por unanimidade não conhecer do recurso por perda de objeto. Toyota. O meu controle aqui não tinha sido. 19 anotou? Já risquei aqui. 19, aí ficou. Temos o 27 no meu controle. 27. E 27, sim. A conselheira Ana Paula, estamos aqui voltando atrás, então eu estou agora já pegamos a tarde do dia 21, agora ainda da manhã do dia 21, nós temos 27, que é Cooper Caixa, Cooperativa Paulistana de Produção de Caixas e Chapas de Papelão Ondulado. Bem, nesse caso aqui, da Cooper Caixa, a obrigação principal ela já foi parcialmente mantida. E aí a única coisa que eu não fiz foi identificar o que foi mantido e o que não foi. Eu coloquei assim, que considerando que a obrigação principal, ela foi parcialmente mantida nos autos, aí eu coloquei um número, 16.095.00191/2009-84, a aplicação da retroatividade deve respeitar os limites do que no mérito foi excluído ou mantido dentro da obrigação principal a ser apurado na fase da execução. Certo. Então, você está conhecendo dando provimento com essa ressalva, porque aí, na execução, vai se ter tudo que se tem sobre o restante todo, é isso, né? Isso. Conselheira, então estamos no 27 da pauta. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Certo. Aí, então, agora o único que falta do dia 21 é o número 30 da pauta. É o último, né? FKN, número 30 da pauta, FKN Têxtil Limitada. Com isso, a gente liquida o primeiro dia 21 da nossa reunião. Vamos julgar agora. Esse aqui é o seguinte. Esse aqui eu fiquei com uma dúvida só. Peraí. Esse aqui também é um auto de obrigação acessória. Discussão de recolhimento de FGTS. Por quê? Porque a principal,
E aí vem eu com a minha dificuldade de achar a principal, porque essa principal era a discussão de enquadramento no Simples. Como ela foi desenquadrada do Simples, todas as obrigações acessórias e mesmo as tributárias principais ficaram devidas, né? E aí, nesse caso aqui, eu tive também, sei que vocês já me falaram que tem que procurar, mas eu procurei e eu tive dificuldade de achar a principal dela. Deixa eu ver, eu até baixei ela aqui, peraí. Só um pouquinho. Dona Marilena, quer ir fazendo esse do Pedro Paulo, só para eu... você mostrou um, né, Pedro? Só para eu abrir aqui, porque eu baixei. Você tem um, Pedro Paulo? É isso? Dessa pauta, do dia 21? Não, dia 21 não. Ah, eu achei que você tinha um. Que eu baixei eu baixei o acórdão que eu encontrei, só que eu continuei sem entender. Acho que já foram feitos todos. Espera só um pouquinho. Dona Marilena, só um minuto, deixa eu só abrir o portão da minha casa. Só um minuto. Oi, amor, desculpa. Eu não vi você bater. Eu tô no julgamento, tá? A gente não viu o marido chegar, acho que ele tá uns 15 minutos na rua e eu não vi. Eu baixei o barulho da campainha. Você tem pelo menos ali o que foi... Vou só abrir aqui que eu separei essa daqui também. É só porque eu não anotei esse no meu... era só para saber se você viu aí quais são as obrigações que estão vinculadas, né? Se tem aí. Marilena. Eu baixei essa... Eu tô com muita coisa aberta aqui, eu tô com o auto de infração dela aberto, só um pouquinho. Para falar quais são as... Agora eu já entendi a lógica ali da NFLD, mas essa eu não recortei, só um pouquinho. Só abrindo, eu já estou com o relatório fiscal aqui, só estou descendo nele. Mário, já foi terminada aquela orientação, né? Já está pronta. Eu vou passar para vocês, hoje mesmo eu passo. Tá certo? É uma orientaçãozinha que dá alguns passos para vocês acharem, porque falta uma, e aí, se já estiver com vocês, mas se chegar 68 sozinho, não tiver nada, aí faz esse scriptzinho, um despachinho, alguma coisa, tem até modelo, né, Mari? Tem. Devolverem e alguém pesquisar isso para a gente, porque para a gente utilizar aqui nosso tempo no julgamento e não na pesquisa, né, em si. É claro, quando já está em pauta, a gente aqui tenta achar, mas o ideal é a gente vir com tudo já pronto. Ó, nesse caso aqui, o que eu tenho? O próprio relatório fiscal, ele indica 4 autos de infração. Só que nesse auto de infração, ele não vem como nos outros, com DebCAD identificado. Ele vem um número que deve ser o número do DebCAD. Aí, eu não tenho tanta experiência como vocês para saber se esse número é. Esse número é o DebCAD, sim. É o DebCAD, né? Sem dúvida. E aí, com esses DebCADs, é que a senhora falou para procurar no Ver. Não, eu achei, se alguém pôs, quando fez os processos, esses números no acórdão, aparece, eu estou falando que quando apareceu, foi direitinho lá no único que tinha. Mas, assim, nem todo relator põe, né? Eu sempre ponho o número do DebCAD, mas ainda põe um quadrinho, mas não vejo em todos, né? Entendi. Não vejo em todos. E aí, com esse número aqui, vocês conseguem me ajudar ou não? Consegue ver alguma coisa aí, Maurício, desses números do DebCAD? Você viu aí, né? Eu tenho os números do DebCAD aqui, ó. Auto de infração, período e os números. São todos com a mesma sequência, 3722, 78841. Então, os dois últimos é NFLD, só tem que ir atrás desse. Né? Porque também uma das coisas que está no PIPzinho, quando você só tem um período, a mesma data, 2010, 2010, não é que é período, é que é uma data chapada, que é a da obrigação acessória. Então, esses dois primeiros são obrigação acessória. Aí, quando você tem um período, como é os outros dois, 3, 2005 a 12, 2008, isso é uma NFLD, que era a antiga NFLD, que foi feito como aí,
Mas, na verdade, a obrigação principal, não é, Mário? Estou falando besteira, não. Essa não. Os dois últimos são obrigações principais, porque tem período. Quando é obrigação acessória, a multa é contada uma data de fatiador específica, que eu acho que é quando se apura a obrigação acessória. A multa da obrigação acessória. Aí a gente tem ali 4. 4, que é, se alguém quiser um número para... Mas se interessa para nós só acessória, só os dois últimos. Tá. Então, daí é 372278-825. Consegue ver alguma coisa? Estou pesquisando aqui, presidente. Não, 45. 2010, 45 é o nosso, né? Isso, o nosso é 2010, 45. Deixa eu entrar pelo CNPJ. Cadê o primeiro? 13.970. FKM. Aqui no site também tem que procurar com o nome de Facchini, que é o nome que tinha na época. O 13.971.000.278.2010-21 é esse DEBICAD final 882-5. Você me fala de novo esse número, por favor? 13 971. 971. Ah, tá aí. Achei pelo ver. 39710000282? É o 282? Eu achei o 278 2010. Eu achei o 282, ele é 281. Tem que ser o 2. Tá mais próximo do 282, não? Ó, o 282 2010 90. Desculpa, Maurício, é porque eu fiquei muito feliz de achar isso aqui quando eu acho alguma coisa no ver. Excelente. Deixa eu ver. Né? Olha, muito simplesinha, o Pedro Paulo, muito simplesinha. Olha aqui, previdenciário, obrigação acessória. É uma obrigação acessória isso aqui. Então, esse que eu falei agora para a Ana, ele é justamente esse é o 13.971.000.278.2010-21. Ele é relacionado ao DEBICAD 37.227.8825, que é um daqueles dois citados, né? Isso. Então, tomou nota aí, Ana? Anotei, esse é desse DEBICAD, já anotei. Agora vamos procurar outro aqui agora. Esse é de uma principal que você falou? Porque eu achei uma acessória aqui, o 282 aqui é de uma acessória. O que, Mário? Qual foi o resultado? Você achou a corda, mano? O outro nome é igual, termina com 33. O outro é o mesmo DEBICAD, só que termina ao invés de 25 com 33. Então vamos procurar outro agora. Mas só por curiosidade, você procura como? Eu vou no Comprote, eu jogo o CNPJ e limito no ano do mesmo processo que você está analisando. Mas eu não consigo ver isso, né? Ou seja, consulta pública. O Comprote é público. E onde é que consulta o Comprote? Só por curiosidade. Comprote. Vai no Google, né? No Google, e bota Comprote. Isso tinha que ter no manual do conselheiro, gente. É o que a gente está fazendo nesse tempo. A gente usava isso antes de ter o agora vou parar aqui para mandar um e-mail, vou mandar hoje mesmo para vocês. Ela tem esses caminhos de pedras, assim, que coisas que são públicas, ou coisas que são acessíveis a todos, como, por exemplo, o Ver, o site. Agora, claro que a ideia não é essa, é não distribuir, é antes disso já passar para vocês com as informações como nota de processo, entendeu? Já com tudo ali, para vocês saberem. Daqui a pouquinho vamos ter que encerrar por causa
nosso apoio, né? Nada impede a gente parar e voltar para terminar pelo menos esse, né? Já que tivemos esse trabalho. E esse é principal? Esse é principal, Maurício? Esse que você achou? Acho que nós caímos. O problema é que esses processos eles foram desmembrados já. E aí, cadê o Maurício, gente? Maurício sumiu. Maurício sumiu, ele mandou mensagem. Esses processos eles foram desmembrados e parcelados. Aí eles mandaram para cá os processos, mandaram para cá não, parece que os números originais foram os que ficaram com o parcelamento. Então deve estar uma bagunça para achar os acordos. E a matéria é retroatividade benigna, né, conselheira Ana Paula? Presidente, eu imagino, é porque realmente tem desmembramento de processo. Então, o encaminhamento que eu daria era que a gente julgasse isso como se a obrigação principal tivesse julgado. Se alguém quiser, que embarque. E aí, lá também na execução, ninguém vai cobrar nada se não tiver, na hora Exatamente. Que faz esse encontro aí, né? Uhum. Pode ser assim, gente? Vamos fazer? A conselheira Ana Paula pode encaminhar, então, assim? Na verdade, eu já tinha encaminhado. Eu tinha colocado assim, que como obrigação principal discutir contribuições previdenciárias de folha, dado ao enquadramento equivocado da empresa no regime tributário simples, a aplicação ela deve respeitar os limites daquilo que foi mantido nas obrigações principais. Aí, com isso, a ser apurado na fase de execução, naquela frasezinha que a gente sempre usa, nos termos da súmula CART 119. Então, com isso, você conhece da provimento fazendo essa ressalva. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, no 30, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento e a conselheira vai fazer essa ressalva. Com isso, exatamente no nosso tempo aqui, nós terminamos a nossa pauta de agora à tarde, né, que nós adiantamos o processo, já terminamos no dia 21, e aí amanhã começamos a pauta do dia de amanhã, e sobrando um tempo, a gente vai resgatando esses processos que ficaram para trás, tudo bem? Aí vamos ver se a gente faz o 106, que temos a sustentação oral gravada, sim? Doutora Maria Helena, só para lembrar que tem aquele processo que a senhora vai chamar o suplente para a senhora... Isso, eu vou combinar com você já para ser amanhã. Amanhã pode ser? À tarde? Eu vou combinar com ele à tarde, que amanhã à tarde não tem nenhuma pedido de sustentação. Aí a gente poderia marcar com ele 14 horas, para ele também não... Aí a gente vê e viu, é o que a Rita está impedida, e aí a gente julga. Posso marcar já com ele? Sim, então tá. Sim, Mário. Presidente, então, o que nós julgamos agora, nesse terceiro vídeo, foi o 43, 45, só para eu... Isso. 48, 52, 54, 58, 60... 60 foi? Foi. 27... O 60, eu acho que ficou com vista de... Isso. Foi. 60 não foi, ficou com vista para a Rita. É esse, Rita, que você ficou com então, 27 é o INSPE, INSPE, né? E IPESP. Isso. E aí o 27 e o 30. Isso, exatamente. Okay? Então, gente, olha, obrigada. Até amanhã. Bom descanso para vocês. Amanhã, às 9 horas. Amanhã. Bom descanso a todos. Pode interromper, então, a gravação, por favor?